Antes de mais nada, você quer comprar produtos oficiais do Cruzeiro? Olha esse QR Code aqui, ó. Lojas do Cruzeiro, tem camisa do Cruzeiro, tem boné, tem chapéu de caramujo, tem copo, tem tudo quanto é produto que você puder imaginar do Cruzeiro, lojas do Cruzeiro. Compre lá na loja oficial. O link está aqui na descrição ou direto pelo QR Code. Gosta de fazer uma apostinha esportiva? Faça na Betfair. O link também está aqui na descrição. Mas eu não tenho conta. Você entra pelo link e cria sua conta, que é o trem mais fácil do mundo, e começa a fazer a sua apostinha, sempre com responsabilidade para se divertir. Quem fica rico com casa de aposta é dono de casa de aposta. Então você tem que jogar na maciota ali, ó. Lembrando que você pode ganhar ou você pode perder. Então aposte com responsabilidade. Bom, o Isaac falou: como faz para fazer essa escalação nesse aplicativo com os rostinhos? O aplicativo chama StreamYard, não, gente. StreamYard é onde transmitir. Tacticalpad, que chama o aplicativo do Campinho. Agora, para colocar os rostinhos aqui e tudo mais, aí é eu que faço isso, né? Eu baixo o trem, coloco tudo lá, então aí é comigo. Vamos lá agora, Campinho, e vou tirar o QR Code aqui para botar em tela cheia as prováveis escalações de Cruzeiro e São Paulo. Cruzeiro de Leonardo Jardim, hein? Cássio no gol, a zaga com Fabrício Bruno e Jonathan Jesus. Por que o Jonathan Jesus e não o Vidalba? O Vidalba estava sentindo dores na partida contra o Atlético, pediu um analgésico lá. Significa que ele não vai jogar? Significa que se tiver que poupar um dos zagueiros, parece mais provável que seja o Vidalba. Então eu botei o Jonathan aqui, porque quando a gente precisou dele na zaga, normalmente ele tem entrado bem. Lateral direito, William, por falta de opção, deixando claro que se pintar um Jonathan de lateral não é um absurdo, tá? Mas eu acho que o William vai para o sacrifício mais uma vez. E na esquerda, o Kaique. Mas e o Calma Pratos? O Calma Pratos deve ficar no banco. O Kaique não foi poupado em nenhum jogo do Cruzeiro, gente, tá? O Kaique só ficou fora quando ele estava suspenso. Então, eu acho que o Kaique não vai ser poupado. Meio de campo, Lucas Romero, primeiro volante, titular do time. O Eduardo, na vaga do Lucas Silva. O Lucas Silva já dá para ver que está com um desgaste mais acentuado, né? Então, acho que o Romero e Eduardo serão os volantes. Aqui, Christian na meia direita, pela lógica de não ter jogado contra o Mirassol, então a sequência do Christian ela é de menos partidas, por mais que ele tenha se desgastado bastante no jogo contra o Atlético. O Wanderson jogando pela esquerda, eu acho que o Wanderson também começa o jogo, até porque o Wanderson ele é sempre o primeiro a ser substituído. Então eu acredito que o Wanderson começa a partida e no segundo tempo ele provavelmente será substituído pelo Sinistro, o Sinisterra, que deve fazer a sua estreia pelo Cruzeiro nessa partida, tá? Gabi, aqui como meio atacante na vaga do Matheus Pereira. Eu acho que é o mais provável, tá? Que ele jogue com o Gabriel aqui e deixe o Matheus Pereira no banco. Por quê? Matheus Pereira ficou mais tempo no Clássico. Ele ficou no Clássico até 44 do segundo. O Caio Jorge, o Jardim tirou um pouco antes. E pelo contexto do jogo, fazia mais sentido manter o Caio do que manter o Matheus. Então, eu acho que ele tirou o Caio naquele momento para ter ele em condições melhores na partida contra o São Paulo. Tá? Então, acredito que Gabi e Caio Jorge será a dupla de ataque do Cruzeiro, né? Que o Gabriel não é um 10, né? Ele é um segundo atacante, mas ele pode fazer esse papel. Fez até gols assim contra o Juventude e tudo mais. É uma dupla que se entende bem, Gabi e Caio Jorge, tá? Se tivesse que apostar numa escalação do Cruzeiro, seria essa aqui, tá bom? E o Matheus Henrique, Caramujo? Então, o Matheus Henrique, eu acho que ele pode ser opção como volante? Pode, mas eu até acho que tem mais chance dele jogar como meia por um dos lados, né? Lembrando, tá? O Matheus Henrique, ele entrou aqui na vaga do Christian em alguns jogos e ele entrou nas últimas partidas na vaga do Wanderson. Então o Jardim está enxergando ele como uma possibilidade para meia esquerda também. Então, até eu acabei de falar que o Wanderson poderia sair para a entrada do Sinisterra. Sabe uma coisa que talvez aconteça? Pensa comigo aqui. Jogo rolando, Cruzeiro 2, São Paulo 0, tá? Vamos ser otimistas, não tem por que ser pessimista na vida. Cruzeiro tá ganhando, legal. Aí, 60 minutos ali, o Wanderson tá cansado. Sai Wanderson, entra Matheus Henrique. Aí o Matheus Henrique entra aqui na meia esquerda. Aí o Jardim fala assim: eu quero botar o Sinisterra para jogar 10 minutos só. É o direito dele, ele é o técnico, ele faz o que ele quiser. Aí ele, não, vou colocar o Sinisterra. Aí ele tira o Christian no finalzinho e bota o Sinisterra. Aí o Sinisterra vem para a direita? Não. Aí ele puxa o Matheus Henrique para fazer a meia direita, o Sinisterra entra na ponta esquerda
E é isso. E aqui no ataque vai estar Caio Jorge, vai estar Gabi, aí pode entrar Bolassi no final, aí pode entrar o Pereira, aí ele se vira. Ele é muito melhor que eu, ele sabe o que ele está fazendo. Mas são hipóteses, tá? E o Matheus Henrique é um jogador que eu não sei se vai ser titular, ele ainda está, né, voltando depois da lesão no joelho. Então, eu não apostaria no Matheus Henrique titular. Eu apostaria nele entrando no segundo tempo e sendo, inclusive, a primeira substituição do Cruzeiro. Matheus Henrique, antes de qualquer outro. Mas acho que titular vai ser o Christian, à direita, e o Vandeco, lá na ponta esquerda, a menos que eles tenham alguma situação física de última hora aí, que não foi reportada até o momento, tá bom? Se for esse time aí, vocês acham que é um time bom ou um time ruim? Eu acho esse time bem correto, tá? Acho um time adequado, um time interessante, inclusive, capaz de vencer o São Paulo. Então vamos falar do rival, né? Vamos falar do nosso adversário São Paulo aqui, que deve ir a campo, hein? São Paulo de Hernan Crespo. Rafael no gol, Rafael Monteiro, o Traíra, né, formado aqui no Cruzeiro. O São Paulo joga num sistema com 3 zagueiros, tá? Então a gente tem que lembrar disso. Ferrarese, venezuelano, é o zagueiro que joga pela direita. Alan Franco, argentino, é o zagueiro central. E o Sabino é o zagueiro que joga pelo lado esquerdo. O Sabino é um zagueiro canhoto, inclusive, tá? Esse trio de zaga do São Paulo tem jogado bem. Normalmente o Arboleda era o zagueiro central e o Alan Franco estava sendo reserva. Às vezes o Alan Franco jogava pela esquerda, mas o Arboleda está machucado. Então, Ferrarese, Alan Franco e Sabino é o trio de zaga do tricolor paulista. O Cedric Soares, português, joga aqui como ala pela direita, e eles têm como ala esquerdo provavelmente o Wendel, tá? O Wendel, que é aquele que jogou no Porto, no Bayer Leverkusen, começou no Grêmio, apareceu no Grêmio, né? O Wendel é um jogador já experiente, deve ser o titular, porque o Enzo Dias, que vinha sendo o titular, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então o Wendel deve ser o titular. Caso ele não tenha condições de jogo, porque o Wendel ele está vindo de lesão, se ele não for titular, joga o Patrick. Esse Patrick, que é um menino que, inclusive, disputou posição com o Kaique na seleção de base, né? Eles jogavam juntos ali, Sul-Americano, jogaram Mundial, tudo os dois laterais, né? Às vezes o Patrick titular, às vezes o Kaique titular. O Patrick é uma opção aqui para essa lateral esquerda do São Paulo, mas o mais provável a jogar é o Wendel mesmo, tá? No meio-campo, os volantes Bobadilha e Pablo Maia, tá? Bobadilha paraguaio, Pablo Maia, bom volante, né? Inclusive fez gol contra a Ave na última rodada. E o São Paulo deve ter o Rodriguinho como esse meia, tá? Eles jogam num 3-5-2, que tem 2 volantes e um meia que se solta um pouco mais. Às vezes o São Paulo joga com 3 volantes também, né? 3 zagueiros e 3 volantes. Mas o Marcos Antônio, que é o volante que se destaca um pouco mais, chega ali na frente, ele também está com problema físico, então o Rodriguinho deve ser o titular. Esse menino, ele tira uns coelhinhos da cartola, às vezes faz umas jogadas muito bonitas, né? É um meia jovem e uma promessa do tricolor. Então é esse São Paulo, 3 zagueiros, 5 no meio. Vou colocar assim para ficar um pouco mais visível, né? A questão das linhas aqui, ó. 3, 4, 1, 2. Seria mais ou menos isso. E o ataque do São Paulo com Luciano, ele mesmo, né? Que está no São Paulo há muitos anos, vice-artilheiro do time na temporada, atrás apenas do André Silva. André Silva é outro que está fora lesionado. E o Ferreirinha, Ferreira que fez o gol do São Paulo no jogo de ida, inclusive, né? Contra o Cruzeiro, aquele empate por 1-1, que foi o jogo da virada. Qual é a opção que o São Paulo tem para o ataque? O Tapia, Gonzalo Tapia, é um atacante que chegou emprestado, marcou 2 gols pelo São Paulo em 6 partidas até o momento. Ele seria a opção aqui para o ataque, seja na vaga do Luciano ou na vaga do Ferreira, caso o Crespo queira um atacante de mais força física. E o Dinas? Bem, o Dineno chegou no São Paulo a pedido do Zubeldia, e o problema é que o Zubeldia foi mandado embora no dia seguinte, né? Então o Dineno, ele acaba que não é um jogador que tem recebido tantos minutos. Ele entrou em apenas 3 jogos pelo São Paulo até agora, tá? Então, se o São Paulo precisar de um outro atacante, o Tapia deve ser a primeira alternativa e o Dineno é outra opção, mais de bola aérea, como a gente conhece muito bem, tá bom? Então, esse aí é o provável Cruzeiro e o provável São Paulo, tá? O Daniel Caria falou aqui que o André Silva está com lesão ligamentar no joelho. Exatamente. Só para passar a ficha aqui dos lesionados do São Paulo, dos desfalques, né? O São Paulo está sem uma galera para esse jogo. Oscar,
7-1, né? Oscar tá fora. Luiz Gustavo, outro do 7-1. Caleri tá fora. Rian Francisco tá fora. Arboleda, Lucas Moura, André Silva, Marcos Antônio, todos lesionados, e o Enzo Dias suspenso. São Paulo está num ótimo momento, tá? No Campeonato Brasileiro. A última derrota deles no Brasileirão foi no dia 12 de julho. Olha só, hein? Um 2-0 do Flamengo sobre o São Paulo lá no Maracanã. Desde então foram 8 partidas, o São Paulo ganhou 6 e teve 2 empates. Então é um time que está num ótimo momento no Campeonato Brasileiro. E calma, já vou falar o negócio do Tevez aí, gente. Calma, tá? Eu estou encerrando aqui o assunto do jogo, beleza? Mas para a gente falar também aqui da tabela, que é importante, né? A tabela do Campeonato Brasileiro. Dá licença aqui, ô Campi. Obrigado. Vai. Aê. Aqui, ó. Quando vocês olham para o Cruzeiro aí, terceiro lugar, né? 41 pontos em 21 rodadas, legal. São Paulo está em sétimo com 32. Por que que esse jogo ele é tão determinante? O sétimo colocado São Paulo é o primeiro time fora ali dessa zona de pré-Libertadores, perfeito? Porque a gente tem aí o Mirassol com 32 e 2 jogos a menos. Aí a gente tem São Paulo e Red Bull Bragantino com 21 jogos, assim como o Cruzeiro. São times que não têm jogos para recuperar. Se o Cruzeiro ganha do São Paulo, meu povo, obrigatoriamente, tá? Ele vai a 44 pontos. E aí, mesmo que o Bragantino ganhe e vai a 33, o Cruzeiro abriria 11 pontos para o primeiro time fora do G6, tá? Se empata, fica tudo mais ou menos como está. E se a gente perde, o São Paulo vai a 35, a gente fica em 41, 6 pontos de diferença. Convenhamos, né? É uma diferença que pode ser de 11, ou no caso do São Paulo, pode ser de 12, e no caso do Bragantino, pode ser de 11. Isso. Então, assim, o Cruzeiro pode abrir 12 pontos de frente para o São Paulo nessa rodada. Então, é um jogo que vale bastante coisa, tá? É um confronto direto clássico, lembrando que a nossa briga, meu povo, é Libertadores, tá? O Flamengo e o Palmeiras passaram e foram embora, filho. Esquece esses dois aí, gente. Vamos focar na nossa briga de G4 aqui, com Bahia, com Botafogo, com Mirassol, com São Paulo, com Bragantino, com Fluminense, com Ceará. É essa galera que está na nossa briga, beleza? Então, vamos ficar esperto nessa situação aí. O Cruzeiro precisa da vitória. Meu palpite de placar, hein? Cruzeiro 3, São Paulo 1. Ah, mas você aposta 3-1. Eu gosto de 3-1. Eu posso gostar de 3-1? Obrigado. Vai ter gol do Gabigol, vai ter gol do Caio Jorge e vai ter gol do Christian. Joguei pro universo. Gabigol, Caio Jorge, Christian. Cruzeiro 3, São Paulo 1. Gol do São Paulo, Luciano. Luciano sempre faz gol na gente, né? Faz com uma frequência muito grande. Então é isso aí. Cruzeiro 3, São Paulo 1. Fé. Paz nos campos de futebol. Tá bom?